Próxima questão. No painel dos carros a combustão interna, uma lâmpada. No painel dos carros a combustão interna, uma lâmpada de advertência se acende quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor chega a 115 graus Celsius. Esse líquido é uma mistura que tem calor específico igual a 0,6 calorias por grama grau Celsius. E sua densidade pode ser igualada à densidade da água, que é de 1.000 gramas por litro. Considere um veículo que usa 10 litros desse líquido de arrefecimento para manter a temperatura do motor. Considere um veículo que usa 10 litros de líquido de arrefecimento para manter a temperatura do motor controlada. Em uma eventual falha no processo de resfriamento desse líquido, a menor quantidade de calor acumulada para que, a partir da temperatura de 15 graus Celsius, a luz de advertência se acenda é de quanto? Então, houve uma falha nessa luz, e tem uma luz de advertência que quando houve uma falha no processo de resfriamento, né? Então, a ideia é manter essa temperatura baixa, mas houve uma falha nesse resfriamento e vai ocorrer essa luz de advertência, né? Que vai apitar e avisar que a temperatura do líquido está a 115 graus Celsius. Então, resumidamente, a gente vai ter uma quantidade de calor sendo fornecida para essa água, que é igual à massa da água, vezes o seu calor específico, vezes a sua variação de temperatura. E essa variação de temperatura corresponde à temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é de 115 graus Celsius. E a temperatura inicial é de 15 graus Celsius. Ou seja, a gente tem uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. A quantidade de calor acumulada que esse líquido vai receber, essa água vai receber, vai corresponder à massa. Não foi dada a massa de água, mas foi dado o volume e foi dada a densidade. Não é bem água, né? É um líquido, né? A gente só está aproximando a sua densidade para a densidade da água, certo? É um líquido, é um fluido cuja densidade é próxima da água. Bom, a massa de água, como a densidade é igual à massa sobre o volume, portanto, a massa é igual à densidade vezes volume. A massa de água é igual à densidade de 1.000 gramas por litro vezes o volume de 10 litros. Cancela litro com litro. A massa é igual a 1.000 vezes 10, é igual a 10.000 gramas. Certo? Vamos colocar esse resultado aqui. A gente encontrou como densidade é igual a massa sobre volume. A gente encontrou que a massa é igual a 10.000 gramas. Beleza? Portanto, substituindo na nossa fórmula, a quantidade de calor recebida por esse fluido, a quantidade de calor, é a massa de 10.000 gramas. Escrevendo? A quantidade de calor é igual à massa de 10.000 gramas vezes o calor específico de 0,6 calorias por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura de 100 graus Celsius. Graus Celsius cancela com graus Celsius, grama no numerador cancela com grama no denominador, e a quantidade de calor vai ser 10.000 vezes 0,6 é igual a 1.000 vezes 6. 1.000 vezes 6 vezes 100. A quantidade de calor é igual a 600 vezes 1.000 calorias. E 1.000 calorias é 1 quilocaloria. Então, a quantidade de calor é de 600 quilocalorias. Certo? A alternativa correta é a letra C. Próxima questão. De novo, VUNESP.
Colocou-se certa massa de água a 80 graus Celsius em um recipiente de alumínio de massa igual a 420 gramas, que estava a temperatura de 20 graus Celsius. Então, colocou uma massa de água num recipiente de alumínio. Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio. Então, ambos, tanto o recipiente quanto a água, ficaram uma temperatura de 70 graus Celsius. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, é a mesma coisa, ó, essa frase aqui, ó. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, é a mesma coisa que dizer que o sistema água mais recipiente de alumínio, isso, mais recipiente, é isolado. Sistema isolado. É como se não existisse mais nada que não seja, no mundo inteiro só existe essa água e esse recipiente. Não existe troca de calor com mais nada, ou é como se a gente tivesse essa água e esse recipiente dentro de uma caixa térmica, de uma caixa por paredes aproximadas para adiabáticos, certo? Mostrando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente, certo? E que os calores específicos do alumínio e da água sejam 9 vezes 10 ao quadrado joules. Olha aqui, ó, agora foi dado o calor específico em joule por quilograma grau Celsius. Aqui está no SI, né? Aqui o calor específico aqui do alumínio e aqui da água, né? Ambos foram dados no SI, joule por quilograma grau Celsius. A gente precisa ficar atento com as unidades. A quantidade de calor a quantidade de água colocada no recipiente foi D. Então, olha só. A gente tem um recipiente, a gente tem uma panela aqui, ó. Vamos pegar uma panela de alumínio. Vamos desenhar aqui uma panela. E aqui está cheio de água. E a gente tem água. Essa água, a água tem temperatura inicial igual a, coloque certa massa de água a 80 graus Celsius, ela está a 80 graus Celsius, e ela vai atingir o equilíbrio em 70 graus Celsius. Então, a temperatura final é igual a 70 graus Celsius. Então, isso é a água. Esse recipiente de alumínio, possui temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. E a temperatura final é a temperatura de equilíbrio. No equilíbrio, os dois corpos vão adquirir a mesma temperatura, certo? A temperatura final é igual a 70 graus Celsius. Bom, foi dada a massa do recipiente de alumínio, é de 420 gramas. A massa é igual a 420 gramas. A massa de água não foi dada, é justamente o que a gente deseja calcular. Qual é a massa da água? O calor específico do alumínio, é igual a 9 vezes 10 ao quadrado. 9 vezes 10 ao quadrado, joules por quilograma grau Celsius. Não está no SI, né? Mas aqui a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin, né? Então, corresponde, aqui poderíamos estar também trocando graus Celsius por Kelvin, a gente teria esses coeficientes, esses calores específicos no SI, certo? Mas aqui no SI não, porque utilizou graus Celsius em vez de Kelvin. Bom, e o calor específico da água, que é o calor específico do alumínio e da água, respectivamente. Então, o primeiro é do alumínio e agora o da água. 4,2. 4,2. O calor específico, olha só,
Os calores específicos do alumínio e da água são respectivamente. Então, aqui é o calor específico do alumínio, e aqui 4,2 vezes 10 elevado à terceira potência é o calor específico da água. Então, olha só, o calor específico da água é igual a 4,2 vezes 10 elevado ao cubo joule por quilograma vezes graus Celsius. Beleza? E a gente tem o seguinte, como a temperatura inicial da água é superior à temperatura inicial do alumínio, então é a água que vai fornecer calor para o alumínio. Então, a gente fica com o seguinte, aqui nós temos a água e aqui nós temos o recipiente de alumínio. Como a água tem maior temperatura inicial, é a água que vai fornecer calor para o recipiente. Com isso, a temperatura da água vai diminuir, ela vai perder energia térmica e o recipiente vai ganhar energia térmica, a sua temperatura vai aumentar. Então, olha só, o calor cedido pela água, a gente viu o seguinte, que o calor cedido por um corpo mais o calor recebido pelo outro corpo é igual a zero. Ou seja, né, passando um termo para o outro lado, subtraindo, o calor cedido por um corpo é igual a menos o calor recebido pelo outro corpo. Certo? E se a gente aplicar o módulo aqui, do lado esquerdo a gente coloca essa expressão em módulo, do lado direito também. Em módulo, os calores são iguais. A quantidade de calor cedida por um corpo é igual à quantidade de calor recebida pelo outro corpo. Certo? Em módulo, a gente tem a igualdade entre as quantidades de calor, mas a gente tem, sem módulo, a gente tem quantidade de calor de mesmo módulo, mas sim sinais contrários, um positivo, outro negativo. Então, a gente vai trabalhar com essa igualdade dos módulos, para a gente resolver a questão. Olha só, vamos lá, vamos escrever aqui, ó, para a água. O que a gente tem para a água? Vamos analisar a água. A gente tem o seguinte, a gente vai utilizar essa fórmula duas vezes, Q é igual a M vezes C vezes delta θ. A gente vai utilizar essa fórmula duas vezes, uma vez para a água e outra vez para o recipiente. Para a água, a gente tem que a quantidade de calor que ela vai fornecer é igual à massa de água vezes seu calor específico de 4,2 vezes 10 ao cubo, joule por quilograma graus Celsius, vezes a variação de temperatura, a temperatura final de 70, menos a temperatura inicial de 80 graus Celsius, certo? Essa quantidade de calor fornecida pela água e quem vai receber essa quantidade de calor? Vai ser o recipiente. Vamos analisar o recipiente? Para o recipiente, a gente tem o seguinte, para o recipiente, a quantidade de calor recebida, aqui a gente vai colocar um C de cedido e um R de recebido. A quantidade de calor recebida pelo recipiente vai ser a massa do recipiente de 420 gramas, vezes o seu calor específico, é 9 vezes 10 ao quadrado, né? 9 vezes 10 ao quadrado, joules por quilograma graus Celsius, vezes a variação de temperatura, a temperatura final de 70, menos a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, em módulo, aqui a gente vai ter 70 menos 80, a gente vai ter menos 10. Então, a gente vai ter esse número aqui, ó, multiplicado por menos 10, vai ser um número negativo. E aqui a gente tem uma quantidade de calor positiva. Um é negativo, outro é positivo, mas em módulos são iguais. O módulo da quantidade de calor, módulo da quantidade de calor cedida, é igual ao módulo da quantidade de calor recebida, certo? Então, ó, 70 menos 80 é igual a menos 10, como a gente está em módulo, é igual a 10, né? 10 vezes 4,2 vezes 10 ao cubo m, 4,2 vezes 10 ao cubo vezes m, esse grau Celsius cancela com esse grau Celsius, né? Ficamos com joule sobre quilograma, é igual a quantidade de calor, o módulo da quantidade de calor recebida, 420 gramas,
vezes 9 vezes 10 ao quadrado. Esse grau Celsius cancela com esse grau Celsius, então aqui a gente fica com joule por quilograma. Vezes 70 menos 20, que é igual a 50. Então, esse joule cancela com esse joule, esse quilograma cancela com esse quilograma. Então, a gente vai ter um resultado em gramas. A massa que a gente vai encontrar já vai estar em gramas. Vamos lá? 10 vezes 4,2 é igual a 42. 42 vezes 10 ao cubo, vezes m, é igual a 420 gramas, vezes 9 vezes 10 ao quadrado, vezes 50. Bom, dividindo 420 por 42, aqui, ó, aqui a gente divide por 42 e encontra 1. Esse 420 dividido por 42 é igual a 10, né? Então, olha só, a gente fica com 10 ao cubo vezes a massa é igual a 10 vezes, aqui a gente tem 9 vezes 5, vezes 10, vezes 100, vezes 10, né? Produto de potências de mesma base. Aqui a gente tem 10 com expoente 1, 10 com expoente 2, aqui 10 com expoente 1. 10 elevado a 1 mais 2 mais 1. 10 elevado à quarta potência, certo? 10 ao cubo m igual a 9 vezes 5, 45, vezes 10 vezes 10 elevado ao cubo. 10 ao cubo cancela com 10 ao cubo. A massa é de 450 gramas. A gente aqui, nós temos a unidade de gramas, certo? Então, o resultado já é em gramas e a massa é de 450 gramas. A alternativa correta é a letra B. Vamos fazer mais uma questão? Próxima questão, questão do Enem 2022. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao calor específico da água. Então, olha só, a gente o que está falando? Que para o concreto a gente tem a quantidade de calor, é m vezes c vezes Δθ, né? Como o concreto tem menor calor específico, para uma fixa quantidade de calor, a gente vai ter uma maior variação de temperatura. É isso que está dizendo. Quando a gente trocou vegetação, água por concreto, a gente vai ter o menor calor específico. Com isso, a gente vai ter uma maior variação de temperatura, a gente vai ter uma maior amplitude térmica. É isso que a questão está falando. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados: densidade da água, densidade do concreto, calor específico da água e calor específico do concreto. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretadas e alagadas é mais próxima de quanto? Então, o que a questão está falando? Está falando do problema de concretar regiões que antes tinha vegetação e água, a gente está colocando um material com menor calor específico, isso vai causar maior variação de temperatura. E parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água. A gente vai trocar o volume de concreto pelo mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações. Então, olha só, a gente tem inicialmente concreto. A gente tem aqui uma região, uma área, na verdade um volume, né? A gente vai substituir pelo mesmo volume, então aqui a gente tem o volume de um concreto. E esse volume de concreto vai receber uma quantidade de calor vinda do Sol, certo? Bom,
A gente vai substituir esse volume pelo mesmo volume de água. A quantidade de calor vai ser a mesma, quantidade de calor recebida. Então, para o concreto, a gente tem que a quantidade de calor é m vezes c vezes delta θ. Esse delta θ aqui, ó, vamos chamar de delta θc, variação da temperatura do concreto. E para a água, que é igual a m vezes c vezes delta θ, vamos chamar de delta θA. A questão está pedindo essa variação de temperatura, já que vai mudar no calor específico, vai mudar também a variação de temperatura, e a questão está pedindo a razão entre as variações de temperaturas da área concretada e da área alagada. Então, a questão está pedindo delta θ C dividido por delta θ A, certo? Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Inicialmente, para o concreto. O que a gente tem para o concreto? Para o concreto, a gente vai receber uma quantidade de calor, que é igual à massa do concreto, vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura. Essa massa não foi dada, mas foi dada a densidade, certo? A densidade é igual a massa sobre o volume. Portanto, massa é igual a densidade vezes o volume, certo? Vamos substituir isso na nossa fórmula. A quantidade de calor recebida é igual à massa, que corresponde à densidade do concreto, 2.500. Não vou colocar as unidades aqui, porque as unidades vão se cancelar, né? Densidade vezes volume. Não foi dado o volume, mas vamos chamar de volume V. Um volume V vezes o calor específico do concreto é 0,8, vezes a variação de temperatura delta θc, certo? Agora, a gente vai fazer o mesmo para a água. Para a água, a gente tem o seguinte. Vamos substituir esse volume de concreto por um volume de água. A gente vai ter que Q é igual a m vezes C vezes delta θ, agora delta θ da água. A massa da água. O que é a massa da água? Corresponde à densidade da água, 1.000, vezes o volume de água, que é o mesmo volume V, vezes o calor específico da água, que é de 4,2, vezes a variação de temperatura delta θA. Estamos chamando de delta θA. Como a gente quer delta θc sobre delta θA, vamos dividir. Bom, a quantidade de calor recebida é a mesma, né? Então, a gente pode igualar as duas equações. A gente fica com o seguinte. Igualando as equações, a gente encontra aqui 2.500 vezes o volume, vezes 0,8, vezes delta θc, é igual a 1.000 vezes o volume, vezes 4,2, vezes delta θA. Vamos dividir os dois lados da equação por 100, ficamos com 25 vezes V vezes 0,8 vezes delta θc é igual a 10 vezes V vezes 4,2 delta θA. Agora, vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 10. 0,8 vira 8 e 4,2 vira 42. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer delta θc sobre delta θA. Delta θc sobre delta θA é igual a... Então, a gente vai passar... A gente cancela V com V também, né? A gente vai passar 25 e 8 dividindo, né? 10 vezes 42 dividido por 25 vezes 8. Delta θc dividido por delta θA é igual a... Vamos dividir numerador e denominador por 2. 42 vira 21 e 8 vira 4. 25 vezes 4 é igual a 100, certo? E dividindo o numerador e denominador por 10, ficamos com 21 sobre 10, que é igual a 2,1. Delta θc por delta θA é igual a 2,1, certo? Então,
a alternativa correta é a letra B. Beleza? Beleza.